Jesus, queridos, é sempre com muita alegria, mais uma vez nesta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui. É sempre com muita alegria ter a sua participação, é sempre com muita alegria, né, este momento de reflexão na palavra do Senhor. E a você que é presente juntamente conosco, nós desejamos aí que as boas mãos do Senhor possam estar operando em seu favor ao longo de todo esse dia, né? Esteja te agraciando aí com bênçãos na sua vida, na sua família e aí nos teus projetos de vida. Queridos, trago uma meditação rápida, mas muito proveitosa, né? Porque a palavra de Deus, ela é toda proveitosa. De Gênesis a Apocalipse, tudo que o Senhor reservou para nós nas Sagradas Escrituras é muito proveitoso. Ai daquele que não pensa desta maneira. E a palavra de Deus, se referindo a ela mesma, ela vai nos dizer que ela é toda apta para o ensino. Então não existe nada que eu possa entender, isso aqui pode ser ignorado. Não, na palavra de Deus, não. Tudo, né, é proveitoso, ela é toda apta para o nosso ensino, não é isso? Para nos manter aí espiritualmente sadio. Queridos, para esta meditação, o livro é Efésios capítulo de número 2, apenas o versículo de número 8. Efésios capítulo de número 2, apenas o versículo de número 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus, ela possa ser presente no nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, nós que temos por hábito de ler a palavra de Deus, nós que temos por hábito de ler os evangelhos e conhecer a história do Senhor Jesus, conforme por algumas vezes até foi mencionado isso aqui, a gente que tem por hábito, né, de fazer essa leitura diária da Bíblia, a gente vai conhecendo os detalhes, as histórias, os ensinos, e algo que eu acho muito interessante que acontecia quando o Senhor era presente fisicamente nesta terra, quando ele veio para anunciar o reino de Deus, conforme ele mesmo declarou, né? Era as multidões que o acompanhavam. Raramente o Senhor Jesus ele estava só. Isso aqui, a Bíblia deixa isso muito claro em vários textos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Sempre o Senhor, né, na maioria do seu tempo, do seu dia, sempre o Senhor ele estava rodeado por uma grande multidão. Existiu fatos que a Bíblia vai falar que rodeado de multidões, né? E falava as direções que essas pessoas, de onde elas vieram para se encontrar com Jesus. Pois bem, então ter pessoas próximas a ele, ter pessoas interessadas na pessoa dele, eram muitas pessoas. E o que chama a atenção, o que eu acho curioso nessa história, é que eram muitas pessoas, e como muitas pessoas também eram muitas visões diferentes acerca de quem é o Senhor Jesus. Muitas pessoas, a Bíblia vai falar sempre de multidões, sempre a Bíblia vai falar de multidões, e nas multidões também existe posicionamento diferente, existe entendimento diferente, existe a visão diferente acerca de algo ou de alguém. E em questão aqui é o Senhor Jesus. As multidões vinham até Jesus. A palavra de Deus vai falar que a presença do Senhor atraía as multidões. Em determinados casos vai falar que multidões traziam multidões. Então a presença que atraía era Jesus. Agora, qual que era a visão das multidões? Aí são diversas, querido.
O posicionamento de cada um em estar ali também são diversos. A gente pode enumerar aqui, a gente vai ver que a lista ela é grande, mas nós podemos citar algumas, né? Algumas das visões das pessoas em sair de determinado lugar e ir até onde o Jesus estava. E muitas nem iam porque nem sabiam, saíam procurando aonde o Senhor estava. A Bíblia vai narrar desta forma, né? Pessoas de barco, pessoas a pé, né? Indo a lugares procurando por Jesus. Então, nós entendemos que o Senhor ele atraía essas multidões porque na visão de muitos ali tinha algo que lhe interessava. A cura física, por exemplo, era uma delas. Eu entendo que era maior, né? Era maior, pensamento meu, era o maior atrativo, né? Era o maior atrativo para mim chegar até Jesus. Por quê? Porque eu queria ser curado ou então eu queria que alguém meu fosse curado. Mas também tinha aqueles que precisavam de libertação. A palavra vai falar que o Senhor também fazia esse trabalho de libertação. E a Bíblia vai narrar várias histórias de pessoas que eram terríveis por possessão maligna e o Senhor, no encontro com essa pessoa, deixou essa pessoa liberto. Uma história de vida completamente diferente. A Bíblia também vai narrar sobrenatural, né? Também o sobrenatural de multiplicação de pães. A Bíblia vai falar acerca de sepulcros se abrindo e o Senhor devolvendo a vida àquele que já morreu. Queridos, então, se a gente parar para analisar aqui, são muitas as visões das pessoas com relação ao Senhor. Ah, eu vou até o Senhor, por quê? Porque aonde eu vou, tem pão com fartura. Eu vou até o Senhor porque junto com o Senhor não vou passar necessidade. Ou eu vou ao Senhor porque aonde está o Senhor, ali está a saúde. Por quê? Porque Ele pode fazer o que a medicina não faz. Ah, eu vou até o Senhor porque no Senhor eu vou ter uma bênção que eu anseio, algo qualquer, que a Bíblia vai narrar tantas pessoas que foram alcançadas por estas bênçãos que o Senhor proporcionou. Então, visão com relação a quem é Jesus, no nosso entendimento, pode ser visão diversas. Se a gente for enumerar aqui, são muitas pessoas. Umas pessoas têm o Senhor apenas como aquele que cura, né? Outras aquele que liberta, outras aquele que enriquece, né? Outras aquele que prospera de uma maneira ou de outra, outros aquele que dá proteção. Queridos, se a gente for analisar aqui, pessoas acerca do Senhor Jesus têm visão diversa. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele vai falar algo a respeito de salvação. E a palavra do Senhor vai nos dar a entender que o propósito do Senhor nesta terra chama salvação. Aí você pode falar assim, mas ele curou. Sim, e foi multidões. Ah, mas ele libertou. Sim, e foi multidões. Ah, mas ele ressuscitou várias pessoas. Aí fez o sobrenatural acontecer muitas vezes. Poder sobre a natureza, ele manifestou o seu poder sobre a natureza várias vezes. Mas o objetivo do Senhor aqui foi trazer o reino de Deus. E quando nós falamos acerca do reino de Deus, querido, nós não estamos desmerecendo as bênçãos que Ele proporcionou às multidões, proporciona a mim e proporciona a você. Mas o ensino nesta oportunidade é abrir o nosso entendimento. A palavra de Deus abre o nosso entendimento do que muito maior do que uma cura, muito maior do que uma libertação, muito maior do que uma bênção
próspera, muito maior do que qualquer uma outra bênção que eu só vou desfrutar ela aqui nesta terra. É o propósito do Senhor nesta terra, é o propósito do Senhor na minha e na sua vida, que é salvação. Porque não adianta apenas as bênçãos materiais, se a questão da salvação está por ser resolvida na nossa vida. A palavra do Senhor, de uma maneira muito clara, ela vai nos falar que aqueles que esperam do Senhor somente nessa vida, ou seja, o que está falando aqui? Aqueles que esperam do Senhor somente a matéria. Aquilo que hoje existe, mas amanhã pode não existir mais. Porque as coisas aqui desta terra, elas são passageiras. Aquelas pessoas que hoje, elas estão recebendo uma cura. Cura mesmo, uma cura que a medicina não pode proporcionar. Mais tarde, aquelas pessoas terão outros problemas. Mais tarde, aquelas pessoas vão morrer de outra enfermidade, ou de velhice, ou de uma outra coisa qualquer. As coisas nesta terra são passageiras, daí a palavra do Senhor nos orientando acerca desta questão, querido. Não tenha a visão do Senhor somente nas questões terrenas, para que você não seja enquadrado na fileira daqueles que são tidos pela própria palavra de Deus como miserável. Miserável de entendimento, olha. Pensamento muito pequeno. Trocar o eterno pelo passageiro. E a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção quando Ele abre a nossa visão em relação a quem é Jesus. Qual é o propósito de Jesus? A palavra do Senhor, ela vai falar que no começo do ministério terreno de Cristo aqui, Ele começou a anunciar o reino de Deus. Que coisa bonita. Ele não começou curando, Ele começou anunciando o reino de Deus. Este era o propósito. Esta é o plano de salvação, o reino de Deus. Precisou de fazer cura? Sim. Sinais, prodígios? Sim. Sobrenatural? Sim. E ainda continua fazendo, a igreja continua operando. O poder continua operando com a mesma intensidade, querido. O poder do Senhor é o mesmo. Mas o propósito do Senhor chama salvação. E é justamente esse entendimento, querido, que não pode estar perdido na minha mente. Ele não pode estar esquecido em um cantinho qualquer. E eu me envolver com tantas questões, com tantas necessidades, com tantos planos, projetos, e dobrar o meu joelho e me apresentar ao Senhor carente de tantas coisas. E me esquecer da salvação. E a salvação é um prêmio. É uma porção da graça de Deus que Ele colocou à disposição de todos quanto querem. Então o versículo que nós acabamos de ler aqui, né, no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, ele vai nos dizer que a salvação é pela graça de Deus, por meio da nossa fé. Nós temos que crer, mas é a graça de Deus. É a graça de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que isso aí, esta graça, esta manifestação de amor, ela não vem de homem. Ela não vem de obras, ela não vem de atitudes humanas, mas ela é de Deus, é dom de Deus, é do céu para quem quer, é do céu para aquele que aceitar, é do Senhor. E é justamente essa visão que eu aprendo aqui, com esse entendimento deste versículo, que se eu não tiver a visão de que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, queridos, não adianta as outras bênçãos que eu estou recebendo. Se eu não reconhecer que eu sou salvo mediante a graça do Senhor,
porque eu não tenho merecimento nenhum, como homem nenhum, ser humano nenhum tem merecimento para alcançar a salvação, mas sim é a manifestação da graça de Deus. Se eu não tiver esse entendimento e eu não crer nesta graça salvadora, eu posso estar recebendo o que for desta terra da parte de Deus, que espiritualmente ainda eu vou ter um grande problema a ser resolvido. São as questões da salvação. Não existe necessidade maior, querido, e prioridade maior a ser resolvida do que as questões que envolvem eternidade. E conforme nós sempre falamos aqui, nós não podemos brincar com a eternidade. Todos quanto brincam com a eternidade, ignoram a eternidade, né? Passa por cima de princípios que há de nos levar para uma eternidade com Cristo, se arrependerão. É a palavra de Deus que nos orienta a isso. Perder a oportunidade de salvação, sendo esta única, conforme diz a palavra de Deus, é muito perigoso, querido. Não podemos brincar com essas questões. Aqui nós estamos falando de situação que, uma vez perdida, não volta mais. Uma vez o tempo esgotado, não tem como fazer mais nada. Conforme a palavra de Deus, é o lamento e o arrependimento eterno. E daí a palavra do Senhor nos chama a atenção, Áurea, para um probleminha que às vezes a gente tem, visão distorcida. De olhar para o Senhor e ver o Senhor como sendo tanto, mas para minha salvação, não. Ainda não. Ele é aquela pessoa que me cura, ele é aquela pessoa que me liberta, ele é aquela pessoa que me protege, ele é aquela pessoa que abençoa a minha família, ele é aquela pessoa que faz a chuva descer, ele é aquela pessoa que cuida nos mínimos detalhes. Mas ainda ele não é o salvador de muitas pessoas. Não houve esse reconhecimento. E isso é muito triste. Não é que nós estamos desmerecendo as outras bênçãos, não. Nós precisamos dela. Todos os dias nós somos carentes do poder. Nós somos carentes da graça do Senhor que nos abençoa aqui nesta terra, da chuva que cai, do sol que brilha, da lua, daquele prato, né, com o alimento que o Senhor nos proporciona todos os dias, algumas vezes no dia. Nós somos carentes da graça, da proteção. Nós somos carentes da bênção sobre nós, sobre nossos filhos. Nós somos carentes das promessas do Senhor para esta terra. Nós não estamos desmerecendo. O que nós estamos falando é que existe uma carência maior, que essa carência chama salvação. E que se eu for suprido com todas as minhas necessidades e eu não reconhecer que o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador, não vai valer a pena a minha vida. Não vai ter valido a pena eu ter passado por essa terra e nem ter recebido todas essas bênçãos. Por quê? Porque é muito maior que qualquer necessidade física é a necessidade espiritual. Então, que nós não venhamos ter essa visão distorcida do Senhor apenas como sendo alguém que pode suprir uma necessidade aqui desta terra. A palavra do Senhor, ela nos surpreende, né, Ivan? Sim. A palavra do Senhor, ela traz para nós coisas que nos encanta, coisas que às vezes elas estão escondidas, né, dentro de nós. Nós vemos, como o Ivan tem dito, quando nós vemos o Senhor Jesus de uma forma que nós nunca tínhamos visto antes, né? Por exemplo, aqui nessa passagem de Mateus, no capítulo 14, versículo 25, 26, né, Ivan? Sim. Quando o viram andando sobre o mar e ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Isso aqui é muito lindo, né, Ivan? Muito bonito.
Não tenham medo. Então, nós vemos aqui, quando Jesus, sabendo de todas as coisas, né, Ivan, viu que eles havia chamado, visto ele como um fantasma, né? E Jesus poderia mudar o tratamento com eles, né? Mesmo assim, qual foi a declaração de Jesus? Acalmou. Acalmou e diz assim: não tenha medo, coragem, sou eu. E esse sou eu aí, Ivan, como que chega na nossa mente, no nosso coração? Sou eu aquele que pode acalmar, sou eu aquele que pode curar, sou eu aquele que pode suprir suas necessidades financeiras, mas em primeiro lugar sou eu quem pode fazer o quê? Sou eu quem pode salvar a sua alma. E nós lembramos, eu gosto muito de lembrar, Ivan, de um adorador lá no Velho Testamento, Jó. Lá no capítulo no capítulo 13, no versículo 15 e 16, esse sou eu aí falou forte no coração e na mente de Jó. Quando Jó, ao contrário de tudo aquilo que o Ivan disse aqui, né, quando as pessoas esperam cura, esperam bens financeiros, esperam tanta coisa, Jó tinha perdido tudo. Tinha perdido e restava o quê? A vida dele doente, né? Estava ele doente. E o que ele diz? Doente dentro de um fracasso, né? Doente dentro de um fracasso. Aí esse sou eu aqui pulsava forte dentro do coração de Jó, quando ele disse assim: ainda que ele me mate, nele esperarei e defenderei os meus caminhos, pois ele será a minha salvação. Então, uma adoração como essa é só quando nós ouvimos esse sou eu, ouvimos com o coração. Porque senão nós vamos valorizar somente cura, somente bens financeiros. Quer dizer, ele tinha perdido todos os bens financeiros, ele tinha perdido os filhos e agora ele estava ali doente, precisando de uma cura. Ele poderia dizer assim: se ele me curar, eu vou adorar a ele. Se ele me curar, eu vou defender ele como meu salvador. Mas não, ele foi bem adiante. Ainda que ele me mate, nele esperarei e defenderei os meus caminhos e ele será a minha salvação. Adoração como essa. Reconhecimento como esse. E a fé dele não estava firmada naquilo que ele tinha, naquilo que o Senhor tinha proporcionado para ele, que conforme diz a palavra de Deus, ele era rico. Depois ele se tornou muito mais rico, mas ele era rico. E é interessante, olha, quando você começou a falar aí, e eu peguei aqui esse detalhe, que essa palavra fantasma, né? Quando o Senhor veio na direção do barco andando sobre as águas, eles olharam e reconheceram o Senhor como sendo um fantasma, né? Sim. Ou seja, uma visão distorcida, é o que a gente está falando aqui, de ver o Senhor somente de uma forma. Nas questões espirituais não consegue ver, né? E é isso que o inimigo quer fazer com as pessoas. Querem manter as pessoas com uma visão distorcida com relação ao Senhor Jesus. Porque enquanto você tiver uma visão distorcida, enquanto você reconhecer o Senhor apenas como sendo o meu supridor aqui nessa terra, a salvação está fora da sua vida. E é tudo que o inimigo quer, meu querido, é que você esteja fora da salvação. Nos contados entre os salvos, que você não esteja. Esse é o desejo do inimigo da sua alma. Mas o que o Senhor tem para você é a salvação. E é por isso que a palavra é anunciada. Então tenha muito cuidado com relação à sua visão, para que você não tenha uma visão distorcida. E muitas pessoas, Áurea, tem toda a sua devoção, apresenta toda a sua devoção, mas com a visão distorcida. E isso é um problema, querido, muito sutil na nossa vida, mas tem peso de eternidade. O Senhor quer saber, quer que você separe as coisas, Tenha entendimento que o Senhor pode suprir a sua vida aqui nessa terra, em todas as suas áreas.
mas muito maior do que o suprimento terreno. O Senhor veio aqui para te proporcionar suprimento espiritual, salvação. E é desta forma que, em primeiro lugar, o Senhor quer ser visto na sua vida. Você primeiro reconhecer que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Não que o Senhor é aquele que apenas me cura, apenas me livra de uma dor de cabeça, apenas vai me abençoar numa cirurgia, apenas vai ser presente comigo nas minhas finanças. Não. Primeiro, que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, porque só assim, só quem tem essa visão vai conseguir falar essas palavras que você citou aí de Jó. Que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Aí sim, quando eu tenho esse reconhecimento, aí eu vou ser grato também. Verdade. Por todas as demais bênçãos que Ele proporciona a mim e a minha família. Queridos, que essa venha a ser a nossa realidade. Nunca ter uma visão distorcida acerca de quem é o Senhor na sua vida. Nunca ter uma visão distorcida acerca do entendimento a respeito de necessidade material e a tua maior necessidade, que é a necessidade espiritual, a salvação. E o Senhor tem a condição de suprir todas as duas. A Bíblia vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, só para a gente fechar aqui essa meditação, a orientação é: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, aleluia. Glória a Deus. Cresçam. E como que a gente cresce? A gente cresce buscando, né? Buscando o conhecimento, porque nós não podemos ter uma vida... Aqueles que almejam o céu, só estou falando para quem almeja o céu, né? Eles não podem ter uma vida de superficial com Deus. Não, a vida tem que ser de relacionamento. Então, por isso que a orientação aqui está falando crescer. Falar de crescer é falar de busca, é falar de entendimento, né? É falar de ampliar conhecimento acerca de quem é Deus na sua vida e o que Ele pode fazer por você. E aí o versículo vai fechar dizendo assim, ó: a Ele glória e honra para todos sempre. Amém. Glória a Deus, pois que essa venha a ser a nossa realidade, queridos, de reconhecer a graça salvadora do Senhor, né? Pelo o amor de Deus que opera por meio da nossa fé. Mas a graça é de Deus. O favor é de Deus. A salvação é de Deus. O recurso é de Deus. Para todos quanto querem. Que Deus te abençoe grandemente para que você possa ter esse entendimento e desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Pai, muito obrigado por esta graça, oportunidade e mais uma porção da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos porque o Senhor é bom e tem nos dado entendimento acerca da palavra do Senhor. Oro agradecido, peço, Senhor, também as Tuas bênçãos em favor da vida de todos quanto estão conosco nesse momento, cultuando ao Senhor. E assim nós oramos agradecidos e pedimos, Senhor, que a vida de cada um deles sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.